saudável. Igreja saudável. Diga-se comigo, igreja saudável. Amém. Nós temos Bíblias hoje, glória a Deus. Se você está nos visitando, nós gostaríamos de te presentear com uma Bíblia. Então, se você puder e quiser levantar as mãos, e você que é da igreja, se tiver alguém perto de você sem Bíblia, nos ajude levantando a mão, para que possamos entregar. Aqui perto do Marinaldo tem alguém? Amém? Glória a Deus. Queremos te abençoar com esse exemplar da Palavra de Deus, o livro santo, preparado pelo Senhor para nós. Amém. Atos capítulo 9, quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Atos capítulo 9, eu quero ler apenas um versículo, que é o 31. Quero que você leia comigo bem forte, amém? Vamos lá, juntos? 1, 2, 3. Atos 9, 31. Quem achou, diga amém de novo. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, juntos, no 3. 1, 2, 3. Em toda a região da Judéia, Galiléia e Samaria, a igreja estava em paz. Ela ficava cada vez mais forte, crescia em número de pessoas com a ajuda do Espírito Santo e mostrava grande respeito pelo Senhor Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus nós oramos gratos por essa palavra, pedindo a instrução, a capacitação, a orientação, o discernimento do alto, para recebermos o teu propósito, recebermos o que está no teu coração, em nome de Jesus. Nós repreendemos todo mal, ó Pai, toda ação de Satanás que vem para roubar, matar e destruir, que vem para impedir a compreensão da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar mais uma vez. Glória a Deus. Amados, nós cremos no poder, no chamado, no propósito da igreja. Cremos que o Senhor capacita uma igreja saudável. A igreja, assim como a família, assim como em relação à família, nós sabemos e cremos que a família é propósito de Deus e nós acreditamos na família. Não existe família perfeita, mas nós acreditamos na família. Não existe uma comunidade de cristãos perfeita, mas nós acreditamos na igreja. Amém? A igreja, ela precisa buscar a saúde espiritual. Eu tenho estado muito alegre com o Senhor, com o que o Senhor tem feito em nosso meio. Uma igreja saudável. Quando eu me refiro à igreja, amados, eu te peço que você compreenda o que quer dizer isso. A palavra igreja, do grego eclésia, significa uma reunião, um congresso, uma assembleia, uma congregação de pessoas unidas com um propósito. Esse é o significado da palavra. Por que eu estou explicando isso? Porque muitas vezes, quando nós falamos em igreja, nos vem à mente o prédio. Nós dizemos, hoje, possivelmente você disse, eu vou à igreja, né? Se referindo ao prédio. O prédio, o templo, é o local onde nós nos reunimos. A igreja é a congregação, é a assembleia, é a reunião, é o culto, é o ajuntamento daqueles que creem no Senhor Jesus. Quando eu me refiro à igreja, eu me refiro a essas pessoas, esses homens e mulheres que creem no Senhor Jesus em toda a face da terra, independentemente da denominação, quer seja ela da igreja metodista, ou da Assembleia de Deus, ou da batista, ou da presbiteriana. Sabemos que existem falsas denominações, é óbvio, mas existem denominações e denominações que são fiéis ao Senhor, e nenhuma dessas comunidades, começando pela nossa, há perfeição, mas devemos ter saúde. Diga assim, saúde. O tema é uma igreja saudável, ou seja, uma igreja que tema o Senhor, uma igreja que possua paz. Esse versículo é muito interessante. Quando nós buscamos o contexto
nós vamos perceber aqui que no capítulo 7 de Atos, Estevão, que foi o primeiro mártir registrado aqui nas Escrituras da igreja, da Nova Aliança. Estevão, então, um dos primeiros, né? Ele dá o seu testemunho, e tamanha a presença do Senhor na vida dele, que não tinham como refutá-lo. Estevão, ele foi morto, ele foi apedrejado. Isso trouxe um abalo positivo na comunidade de Jerusalém. Até então, as pessoas que criam em Cristo, Cristo havia morrido, ressuscitado, conviveu com os irmãos ali durante alguns dias e ascendeu aos céus. E ele deu uma ordem muito clara: vocês vão pregar o Evangelho. Mas o núcleo principal ainda continuava enraizado, preso em Jerusalém. Não era o propósito do Senhor isso. O propósito do Senhor é que a comunidade cresça, alcance os povos. A morte de Estevão gerou uma repercussão muito grande e uma perseguição. E com isso os irmãos começaram a fugir de Jerusalém. No capítulo 8, nos é apresentada a figura de Saulo, mais tarde conhecido como Paulo, o apóstolo Paulo. Mas quando ele é apresentado aqui no capítulo 8, ele está perseguindo a igreja. Inclusive, quando foram apedrejar Estevão, aqueles que foram apedrejá-lo tiraram as suas vestes, ou seja, as suas capas, para não ficarem sujas de sangue, e entregaram para Saulo segurar. Ele foi testemunha e partícipe da morte de Estevão. Então Saulo é apresentado e começa uma perseguição feroz no capítulo 8. No capítulo 9, nós temos a conversão deste homem, agora como Paulo, ok? E é interessante porque nesse contexto de perseguição, de mudança, de incômodo, de dificuldade, o escritor ele diz aqui no versículo 31, em toda a região da Judéia, ou seja, onde ficava Jerusalém, a Galileia, que era mais ao norte, Samaria, que era o povo vizinho, a igreja estava em paz, diga paz. Olha que interessante, havia paz na igreja, ou seja, nessa comunidade de pessoas, apesar da perseguição, apesar da dificuldade, apesar das incertezas, havia paz. Era uma igreja saudável. Ela ficava cada vez mais forte, crescia em número de pessoas. Olha que interessante, com a ajuda do Espírito Santo. Diga assim, ajuda do Espírito Santo. E mostrava grande respeito pelo Senhor Jesus. Ou temor pelo Senhor Jesus, conforme algumas traduções, que eu acredito serem mais fiéis, né? A palavra original aqui no grego é phobos, ou seja, o temor a Cristo, mas aqui traduzido como um grande respeito ao Senhor Jesus. Ou seja, era uma igreja que tinha paz, estava sendo ajudada pelo Espírito Santo, isso gerava crescimento e temor ao Senhor Jesus. Era uma igreja saudável, não era perfeita. Nós vamos encontrar aqui, quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, e quem está fazendo o projeto de vida, ou melhor, o nosso projeto de leitura bíblico diário, vai começar a ler o livro de Atos amanhã, ok? Nós temos um plano de leitura bíblico, você pode, se você não tem ainda, nós temos aqui, você pode pegar ao final do culto, é um presente nosso, onde você lê uma porção da Bíblia todo dia, e ao final de 2023, se nós chegarmos lá, você terá lido toda a Bíblia. E por esse projeto nós terminamos João e Gênesis ontem, começamos Êxodo hoje, lemos o primeiro capítulo de Provérbios hoje, e amanhã, se Deus permitir amanhecermos, vamos começar a ler o livro dos Atos dos Apóstolos. Amém? Se você não está lendo, corra, não perca a oportunidade de ler a palavra de Deus. E aqui nós vemos o início, o crescimento e a expansão da igreja. Eu tenho estado muito feliz, como eu disse, com o que eu tenho visto em nosso meio.
Longe de termos uma perseguição nos moldes do que a igreja primitiva teve, não podemos de forma alguma nos comparar, ou com a perseguição que ocorre hoje em vários cantos do hemisfério, por exemplo, na China, Cuba, Venezuela, México, Índia, Paquistão, tantos outros países onde o evangelho realmente é perseguido. Nós estamos falando de mortes, prisões, famílias separadas por causa do evangelho. Não estamos nem perto disto, mas não obstante vivemos um período difícil, de incertezas, um período de muita contaminação, um período de muito relativismo, onde muitos estão distantes dos valores bíblicos, apesar de dizerem cristãos. Estamos num momento difícil, e cumpre a nós como igreja buscarmos saúde espiritual, orando, conhecendo e lendo a palavra, praticando a palavra, buscando discernimento da parte do Senhor, buscando obedecê-lo, como diz aqui, temor, ou seja, grande respeito em relação ao Senhor Jesus. Em contrapartida, nós vamos perceber que são situações aqui contrárias ao que vemos no mundo. O mundo não está em paz, no mundo não há paz. Vivemos um período hoje de grande enfermidade mental, onde as pessoas estão depressivas, as pessoas não conseguem dormir, índices de suicídio aumentando entre jovens, adolescentes, não há paz. Diz aqui que a igreja ficava cada vez mais forte e crescia em número de pessoas. No mundo nós vemos uma fraqueza, um desânimo cada vez maior, justamente por falta da manifestação do auxílio que só o Espírito Santo de Deus pode dar. Essa ausência de paz, essa fraqueza e a falta de respeito ao Senhor Jesus. Vivemos um período em que as pessoas não se contentam mais em não crer em Jesus, porque as pessoas são livres para não crer em Jesus, certo? Elas possuem essa liberdade que Deus dá a todos, de crer ou não nele. Mas hoje as pessoas não se contentam em não crer em Jesus, elas ofendem propositalmente, ferozmente a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E muitas vezes uma comunidade ou uma igreja doente, contaminada, auxilia nesse processo. Quantos de vocês já viram maus testemunhos, pastores corruptos, abusos no contexto de igreja, mentiras, charlatanismo? Quem já viu alguma coisa nesse sentido aqui? Levante a mão. Ou mesmo já passou por isso. Então é necessário nesse mundo caído que nós tenhamos uma igreja e sejamos uma igreja saudável. E nisso tenho estado contente, alegre com o Senhor pelo privilégio de participar desta comunidade, dessa congregação aqui. Temos visto o Senhor agir entre os jovens, entre as crianças, entre os adultos, entre os casais, entre os mais velhos. Temos visto pessoas se entregando ao Senhor Jesus, pessoas sendo curadas, consolidadas. Você é um exemplo, você é um exemplo de milagre. Dá uma olhada ao redor aí, quantas pessoas que você está percebendo aí que são milagres. Abra comigo a sua Bíblia em Atos capítulo de número 5. Aqui em Atos capítulo 5, nós temos o versículo 41 e 42, o seguinte:
41 diz assim: os apóstolos saíram do conselho muito alegres, porque Deus havia achado que eles eram dignos de serem insultados por serem seguidores de Jesus. No 42 diz: e todos os dias no pátio do templo e de casa em casa, eles continuavam a ensinar e a anunciar a boa notícia a respeito de Jesus, o Messias. Amém? Novamente, se nós voltarmos para o contexto, vamos perceber aqui, no capítulo 4, a prisão de Pedro e de João, perseguição, dificuldade. No capítulo 5, Ananias e Safira, pessoas que estavam no contexto da comunidade, da igreja, mas queriam apenas o louvor, a adoração, o elogio, a admiração das pessoas, e mentiram, defraudaram, contaminaram a igreja e morreram. Nós vemos milagres, maravilhas, mas vemos perseguições. Mas o autor, ele aqui escreve que os apóstolos, estavam sendo perseguidos e foram ameaçados, eles tinham saído do conselho. Que conselho? O conselho das autoridades judaicas, que tinham dito para eles: vocês não podem pregar. Se vocês pregarem, vocês vão se ver conosco. Os mesmos que tinham condenado Jesus. Mas eles saíram dali e eles, como um aviso, foram açoitados. Como aviso, só um aviso, eles foram açoitados. Ele falou: ó, tudo bem, a gente não vai fazer nada com vocês, só vai açoitar vocês, vocês podem ir. Foram açoitados, saíram. E o texto diz que eles saíram alegres, porque Deus os permitiu viverem o que eles ouviram de Jesus, lá em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte. Quando Jesus diz: bem-aventurados são vocês, quando vocês forem insultados, perseguidos, por fazerem o bem. Eles tiveram a oportunidade de viver a palavra, e saíram alegres, louvando e adorando a Deus, porque por conta do amor e do testemunho em Jesus, haviam sido insultados. Sabe, amados, que nós estamos nesse mundo para vivermos o Evangelho, e nesse mundo nós teremos aflições, o Senhor Jesus disse. Para isso Ele enviou o Espírito Santo, para nos capacitar e nos fortalecer. E eles saíram alegres, e o versículo 42 diz qual que era a atitude do povo ali, da igreja, da comunidade. Todos os dias havia uma busca pelo Senhor. Todos os dias no templo, que no caso aqui é o templo de Jerusalém, que ainda existia, ok? Então eles iam ao templo orar, e de casa em casa, eles buscavam o Senhor. E esse de casa em casa, não é que eles iam batendo na porta das casas evangelizando, eles se reuniam nas casas. Assim como, por exemplo, o curso Casados para Sempre se reúne nas casas para ministrar, ou algum curso do currículo Hombridade, ou do curso de finanças, ou do Ministério de Mulheres, se reuniam nas casas para orar, para buscar o Senhor. E nas próprias casas, eu disse que tenho estado alegre com o que Deus tem feito em nossas vidas, algo que nós percebemos que com o passar da pandemia, 2020, 2021, nós como denominação, como comunidade, nós fomos pouquissimamente afetados. Pelo contrário, nós crescemos no período da pandemia. Você sabia disso? Porque os irmãos estavam orando em casa, estavam lendo a Bíblia em casa, estavam se reunindo em casa, não estavam dependendo desse templo. Nos reunimos no templo, mas não dependemos desse local. Amém? E nós passamos por um período em que, sabemos, muitas denominações sofreram muito, comunidades sofreram, e nós crescemos com a graça do Senhor. Porque diz aqui, no templo e de casa em casa, eles continuavam, diga assim, continuar. Fala para quem está perto de você: preciso continuar, meu irmão.
Sabe o que eles continuavam fazendo? Diz o texto aqui: ensinar e anunciar a boa notícia. A boa notícia de Jesus precisa ser ensinada, anunciada. Ensinar é algo que dá trabalho. Para ensinar é preciso saber. Estou muito feliz com o que Deus tem feito em nosso meio, porque nós ensinamos. Os irmãos da igreja ensinam, as irmãs ensinam. Eles não eram movidos, presta atenção meus irmãos, eles não eram movidos por grandes louvores, grandes ministérios de louvor, porque eles não tinham acesso a isso. Eles não eram movidos por grandes eventos, espetáculos, gospel. Eles não tinham acesso a isso. Eles não eram movidos por grandes pregadores que reuniam multidões e multidões. Eles não tinham acesso a isto. Apesar de terem os apóstolos ali pregando para eles, eram nos pequenos grupos, era na dificuldade, era no templo. E quando fala no templo, preste atenção, eles usavam o templo como referência, mas eles não faziam o culto no templo. O templo era dos judeus. Eles se reuniam, usavam o espaço ali, o pátio. Pensa você que eles iam lá no templo e tinham culto igual nós fazemos aqui. Não é isso. Eles ficavam no pátio, usando como um local de referência. Mas isso fortalecia, porque o Espírito Santo de Deus estava com eles. Amém? E hoje não é diferente. A igreja anda fraca. A igreja no Brasil e no mundo tem estado cada vez mais fraca, cada vez mais apagada, cada vez sem amor, justamente por se apoiar em eventos, em carisma de pessoas, em talentos de pessoas. Cada vez mais a igreja se apega a pessoas, a talentos, pessoas que falam bem, pessoas que cantam bem, pessoas que atraem multidões, e não se apegam no Espírito Santo de Deus. Por isso eu tenho estado alegre com o que Deus tem feito aqui, porque nós temos visto o crescimento, temos visto Deus levantar líderes aqui, pessoas que se dispõem a servir, a trabalhar, independentemente de cargos ou posições. Abra a sua Bíblia comigo lá em Tessalonicenses capítulo 1, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses capítulo 1. É interessante porque, de acordo com os entendidos, essa foi a primeira carta que Paulo escreveu à igreja. É o início aqui. Então diz o texto aqui, a partir do versículo 2: nas nossas orações sempre damos graças a Deus por todos vocês e nunca deixamos de pedir em favor de vocês, pois lembramos na presença do nosso Deus e Pai como vocês, veja bem, olha o que Paulo está dizendo para eles, como vocês puserem em prática a sua fé. Diga prática. Olha só que interessante, como vocês puserem em prática a sua fé, como o amor de vocês os fez trabalhar tanto, e como é firme a esperança que vocês têm no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, sabemos que Deus os ama e os escolheu para serem dele, pois temos anunciado o Evangelho a vocês, não somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com a certeza de que esta mensagem é a verdade. Vocês sabem de que maneira nos comportamos no meio de vocês, para o próprio bem de vocês. E vocês seguiram o nosso exemplo, o exemplo do Senhor Jesus. Embora tenham sofrido muito, vocês receberam a mensagem, veja bem, com aquela alegria que vem do Espírito Santo. Diga assim: aquela alegria que vem do Espírito Santo. A Paulo escrevendo aos seus amigos: vocês sofreram muito, mas aquela alegria que vem do Espírito Santo. Eles sabiam do que Paulo estava falando.
eles tinham alegria. A alegria do Senhor é a nossa força, amém? Amém? Essa alegria que é fruto do Espírito Santo estava no meio daquele povo trabalhador, povo de fé, povo que praticava a fé. Não era uma igreja perfeita. Você vai perceber depois que Paulo traz algumas correções aqui, alguns erros que eles estavam cometendo, porque não existe, diga-se comigo, não existe família perfeita, mas nós cremos na família. Diga-se comigo, não existe igreja perfeita, mas nós cremos na igreja. É importante nós entendermos isso, porque uma das coisas que nos acusam lá fora é de hipocrisia. Porque aqueles que vivem a vida de qualquer jeito, ficam apontando erros, que às vezes nem são erros, mas muitas vezes são erros. Mas nós temos que entender que o nosso dever é buscar o Senhor. Não há perfeição, mas deve haver saúde, amém? Saúde. Diz aqui o texto ainda, versículo 5. Não, perdão, lá na frente, né? Versículo 7. Desse modo vocês se tornaram um exemplo para todos os cristãos das províncias da Macedônia e da Acaia, pois a mensagem a respeito do Senhor partiu de vocês e se espalhou pela Macedônia e pela Acaia. E as notícias sobre a fé que vocês têm em Deus chegaram a todos os lugares. Portanto, sobre isso não é preciso falarmos mais nada. Amém? Todas as pessoas desses lugares falam da nossa visita a vocês e contam como vocês nos receberam bem e como vocês deixaram os ídolos para seguir e servir ao Deus vivo e verdadeiro. Elas contam também como vocês estão esperando que Jesus, o Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou, volte do céu. Esse Jesus que nos salva do castigo divino e que está para vir. Amém? Olha que descrição poderosa. Uma igreja que temia a Deus, que servia ao Senhor com fé, com prática. Temos visto isso aqui. Temos estado alegres com o que Deus tem feito em nosso meio, nos ministérios mais diversos. Você que está nos visitando, você é muito bem-vindo aqui. Eu vou te dizer um negócio. Eu gosto de vir nessa igreja. Eu vou te dar uma dica, não pare mais de vir. Você vai gostar, vai ser ministrado, com certeza. Deus tem feito milagres em nosso meio. Deus tem levantado homens e mulheres dispostos a trabalhar, a ofertar, a orar, a ofertar tempo, trabalhar. Isso não é mérito nosso, mas para a glória e honra do Senhor Jesus. Amém? E eu creio que, como está lá no texto que nós lemos no início, o Senhor nos dará crescimento em número. Já não estou crendo mais não. Já abalou minha fé já. E eu creio que nós vamos crescer em número. Amém? Amém? Glória a Deus, aleluia. Já fortaleceu a fé, né? Graças a Deus por cada um que tem se disposto, tem trabalhado a fazer conforme Deus tem confiado, pouco ou muito. Porque quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito, amém? Esse é o princípio bíblico. Paulo está dizendo aqui que as outras regiões estavam dando testemunho daquele povo, dizendo: vocês viram como eles receberam Paulo, vocês viram como eles creem em Jesus, vocês viram como eles abandonaram os ídolos, vocês viram como eles vivem. Não era uma igreja perfeita, mas era uma igreja saudável. Seja saudável, meu irmão, minha irmã, amém? E como que alguém vive de forma saudável? No que depende de nós, o que nós fazemos para ser saudáveis? O básico, fala assim, o básico. A gente dorme, sim ou não? A gente come, sim ou não? A gente bebe água, sim ou não? É o básico para ser saudável. Não é? Se não há nenhuma enfermidade grave, alguma situação, o normal é que se a pessoa dorme, come, bebe, ela será saudável. Sim ou não? É o básico. Espiritualmente, meus irmãos e irmãs, não é diferente.
se fizermos o básico, que é lermos a palavra, orarmos, praticarmos a palavra, todo dia um pouco. Ontem eu levei meu filho para cortar o cabelo e perguntou: pai, como é que cresce o cabelo? Eu falei: do mesmo jeito que você cresce. O que você faz para crescer? Ele ficou me olhando. Você come e dorme, não é? Aí você cresce, é normal, é da vida, é comum. A unha cresce, o cabelo cresce. Espiritualmente não é diferente. Se você fizer o básico. Agora, quantos de nós não faz o básico? Nós não fazemos o básico, não oramos, não lemos a Bíblia, não praticamos a palavra, não amamos o próximo, não ofertamos, não ajudamos o próximo, não guardamos a língua. Glória a Deus, porque Deus tem nos dado saúde espiritual. Amém? Aquele povo amava, praticava, não viviam só de aparência, só de gíria gospel, porque muitos vivem só de gíria gospel, né? A paz varão, a paz do Senhor, aleluia, glória a Deus, misericórdia. Meu filho de 4 anos, ele vive falando misericórdia, tudo é misericórdia para ele, porque ele ouve a gente falar, né? Ele nem sabe o que ele está falando. E muitas vezes a gente está assim, a gente vai falando a gíria gospel, só tem gíria só, de Deus não tem nada. A gente fala igual crente, a gente canta música igual crente, mas e o testemunho, e a vida, e o básico, e o que realmente sustenta? O que sustenta alguém que precisa se alimentar depois de um dia de trabalho? Um bolo bem bonito, todo confeitado, cheio de glacê, cheio de... ou um pratão de arroz, feijão e um ovo estalado. O que sustenta mais? É o básico, né, amados? Você está entendendo? Quem está entendendo diz amém. E Deus vai nos cobrar de fazer o básico. Ele não vai nos cobrar de fazer grandes coisas, se não formos fiéis nas pequenas. Leia a Bíblia, ore, pratique. Fala para quem está perto de você: lê a Bíblia. Pratique o Evangelho. Você que é casado, pratique o Evangelho com o cônjuge. Não é fácil. Pratique o Evangelho com os filhos, você que tem filhos. Não é fácil. Pratique o Evangelho com os pais, você que vive com os pais, você que tem pais, irmãos. Fazer o básico, obedecer a Deus nas pequenas coisas. Sermos espiritualmente saudáveis. Glória a Deus, porque eu faço parte de uma comunidade saudável. Graças ao Senhor por isso. Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 4. Um pouquinho antes, você está em Tessalonicenses, volta um pouquinho a tua Bíblia, você vai encontrar aí Efésios. Capítulo 4. Aqui no capítulo 4, versículo de número 1, diz assim: por isso, eu, que estou preso porque sirvo o Senhor Jesus Cristo. Veja bem, Paulo estava preso. Ele não está reclamando da vida aqui. Ele está orientando o povo. Peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Diz aqui: sejam sempre humildes, bem educados, pacientes, suportando uns aos outros com amor. Leia comigo bem forte o 3. Façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. Há um só corpo e um só Espírito,
e uma só esperança para a qual Deus chamou vocês. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E há somente um Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. Amém? Olha o que Paulo está escrevendo acerca da igreja. Essa carta que Paulo escreve aos Efésios, ela é de suma importância. A igreja de Éfeso era uma igreja muito grande. Éfeso era uma cidade muito importante, muito grande. Havia um templo, que era o templo de Diana, dos Efésios, nessa cidade. Gigantesco, uma das maravilhas do mundo antigo. Diana era muito conhecida. Quem assistiu aquele filme, quem gosta aí de quadrinhos, sabe que a Mulher Maravilha, por exemplo, ela tem o nome de Diana, por conta da deusa Diana, que era a grande deusa. E ao longo da história nós temos grandes deusas, o que vai contrário à Bíblia. É interessante porque no hebraico, lá no Antigo Testamento no hebraico, não existe a palavra deusa. Existe a palavra para Deus, mas não para deusa. Interessante isso. Até porque estava falando isso para os jovens, Às vezes a gente fala em Deus, a ideia é que nós temos que Deus é um homem, não é? Que Deus é um homem, um senhor, não é verdade? Como é que se representa Deus muitas vezes nos quadros? Jesus a gente sabe como é, O Espírito Santo é uma pomba, e Deus, como é que é o Deus Pai? É um senhor barbudo, não é verdade? Sentado na cadeira, girando as rodas do universo. Como se fosse Odin, pai do Thor, ou alguma coisa parecida, Deus não é homem. Deus não tem sexo. Deus criou os seres humanos, homem e mulher os criou, a Bíblia diz. Não veja Deus como um homem. Deus não é um homem. Deus não tem as limitações de um ser humano. Deus é Deus. Mas aqui, nessa igreja muito importante, Paulo traz importantes revelações sobre o mundo espiritual. Quando você lê essa carta, leia com atenção. Ela é muito importante. Ela, por exemplo, vai falar da armadura espiritual, vai falar da importância da oração, vai explicar que Jesus é o cabeça, que a igreja é o corpo de Cristo, formada por todos aqueles que creem nele ao redor do mundo, ao longo da história, tudo isso. E aqui ele está explicando o seguinte, que Deus, ele se revela, ele age, ele trabalha através de todos. Todos quem? Logicamente, todos que fazem parte da igreja. O que Paulo está dizendo com isto? Que ao contrário do que nós aprendemos errado, você tem tanta responsabilidade, tanta capacidade, como qualquer outra pessoa, pastor, apóstolo, bispo, e qualquer título que você acha aí, conforme a denominação. Deus age em todos e através de todos, desde uma criança até os mais velhos. Todo aquele que se dispõe a obedecer a Deus, manifesta o poder e a graça de Deus. Amém? Amém? Isso é sério porque nos chama a responsabilidade e Deus vai nos cobrar isto. O sistema conhecido, que você aprendeu assim como eu, que tem um pastor, ou um padre, ou um bispo, ou qualquer outra coisa, que tem ali um poder, um negócio diferente, e que as pessoas, você aí fica ouvindo, sentadinho, quietinho aí, isso é cômodo, isso gera comodismo, porque olha, eu fui lá, ouvi, fiz minha parte, eu vou para casa, amanhã segunda-feira, correr atrás de pagar os boletos, trabalhar, enfim, e acabou o assunto, aí só domingo de novo. Se tiver algum problema, eu não vou orar, eu vou pedir para alguém orar por mim, o pastor orar por mim, a pastora, missionário, sei lá quem, vai orar por mim. Se eu tiver alguma situação, eu vou correr para alguém, eu não vou correr para Deus, eu não vou correr para o Espírito Santo. Esse é o grande engano. Mas agora Paulo está falando, escrevendo a verdade aqui para nós, que Deus age em todos, para todos, através de todos. Amém? Logicamente que nós temos pessoas que são referência, que nos ensinam, nos direcionam, dentro da caminhada que nós estamos, cada um dentro do seu tempo. Mas entenda, meu irmão e minha irmã, que a igreja é você. E quando eu digo que a igreja é você, nós temos sempre esses dois extremos malignos. Porque Satanás sempre trabalha o extremo.
Um extremo diz: olha, a igreja é o pastor, é a liderança, é esse, aquele cara. E tira a sua responsabilidade e fica cômodo. O outro extremo vai dizer: não, eu sou a igreja, não devo explicações para ninguém, não preciso nem ir lá no culto, eu vou orar em casa. São dois extremos errados. Porque, como eu disse, a própria palavra igreja significa congregação, reunião, assembleia. Precisamos nos reunir, a Bíblia ordena isso. Lá em Hebreus está escrito: não deixem de se reunir, não deixem de se congregar. Mas precisamos entender que Deus opera através da sua vida. Amém? E se Ele não agir através da sua vida, sabe o que vai acontecer? Fatalmente se desviará. Por que muitos não chegam a 10 anos de igreja, de convertido? A pessoa diz: vou entregar minha vida a Jesus, entrega a vida a Jesus, batiza, é batizado. Ela não fica 10 anos. Eu estou sendo bem generoso com 10 anos, tá, amados? Que na verdade não chega a 5. Por que a maioria não chega a 5 anos? Porque não entenderam, não deixaram, não buscaram a saúde espiritual, que é Deus agindo através dela. Amados, não existe nada mais saudável do que você estar vindo aqui trazendo outra pessoa, orando por outra pessoa, ensinando outra pessoa. Isso é saúde, isso é responsabilidade, isso é crescimento, isso é maturidade. Uma igreja saudável entende isso. Paulo escreve aqui no versículo 5: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, e há somente um Deus e Pai de todos. Versículo 6: que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. Tenha coragem, fala para quem está perto de você: tenha coragem. Tenha coragem e permita que Deus age através da tua vida. O que Deus já fez na tua vida é muito, muito, muito mais do que a maioria das pessoas já experimentou. Você vai falar assim: mas Deus tem tanta coisa para fazer na tua vida. Lógico que tem, na nossa. Mas o que Deus já fez na tua vida, meu irmão, minha irmã, é muito mais do que as pessoas que estão lá fora desesperadas. Cabe a você, você pode ser esse instrumento, deve ser esse instrumento de Deus. E como eu disse, eu estou feliz, tenho estado alegre com o que Deus tem feito em nosso meio, porque é justamente isso que temos visto em nosso meio, homens e mulheres entendendo esse propósito, e sendo esse instrumento, levando a palavra, levando o evangelho, levando o testemunho, que as pessoas, amados, elas não querem, ninguém que está lá fora precisando, buscando tirar dúvida teológica, porque que a Bíblia diz. As pessoas precisam de Deus, de mudança, de paz, de alegria, algo que você tem. Quem tem paz aí diz amém. Quem tem a alegria do Senhor? É isso que as pessoas precisam. Elas não querem uma aula de teologia. Elas precisam de mudança, resposta ao desespero, à angústia que está roubando a vida delas. Aí Paulo ele continua falando dos dons. Versículo 11 diz: foi ele quem deu os dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, ainda outros para pastores, mestres da igreja. Versículo 12 diz: ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Lê comigo o versículo 13 bem forte, vamos lá. Desse modo, vamos lá bem forte, versículo 13 de Efésios 4. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus, e assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Olha que tremendo, amados. Quando nós assumimos o compromisso com Deus,
Versículo 14 diz: então não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam outros para caminhos errados. Versículo 15: pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo, até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. É Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. E assim cada parte funciona bem e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Amém? A palavra de hoje para nós, amados, é saúde espiritual. E louvo a Deus por você que entendeu e tem trabalhado, tem buscado. Nós temos visto ministérios de intercessão, de louvor, de homens, de mulheres, de jovens, infantil. Deus tem feito tantas coisas através de pessoas que têm entendido, têm buscado ser esse instrumento do Senhor. Por outro lado, eu te alerto o seguinte: se você não entender isto, se você não se dispor a ser um instrumento nas mãos do Senhor, infelizmente, as chances de você não mais estar firme em Cristo nos próximos 5 anos é muito grande. Muito grande. Muito grande. Se dispõe a servir a Cristo, a ser um instrumento nas mãos dele. E se quem sabe você diz assim: mas eu tenho minhas limitações, com certeza. Todos nós temos, uns mais, outros menos. Mas Deus sabe isso melhor do que qualquer pessoa. Deus não está limitado por suas limitações. Moisés não disse para Jesus, ou perdão, para o Senhor: Senhor, eu não sei falar, eu não vou conseguir falar diante de Faraó, manda outra pessoa. É normal que você pense e analise. O que não pode é você ficar com medo. A Bíblia diz que o perfeito amor de Deus lança fora todo medo. Amém? E a Bíblia diz lá em Apocalipse, veja bem, que os covardes, diga assim, covarde. Olha o que a Bíblia diz lá em Apocalipse: os covardes não herdarão o reino de Deus. E por quê? Ora, se há covardia, não há poder do Espírito. Porque a Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de coragem, de poder. O medo e a covardia não faz parte da ação do Espírito Santo na vida de alguém. O medo, a covardia, é a reação natural da carne diante do perigo, diante da ameaça, diante do desconforto. Mas o Espírito Santo agindo em nós, nos capacita. Seja forte e corajoso, seja forte e corajosa, diz a palavra para todos nós. Amém? Uma igreja saudável. E pode ter certeza que o Senhor vai te surpreender. Não interessa a sua idade, não interessa o seu nível de escolaridade, não interessa se você tem dinheiro na conta ou não tem dinheiro na conta. Nada disso é desculpa para nós deixarmos de ser um instrumento nas mãos do Senhor. Não interessa se você tem tempo ou não tem tempo. Nada disso é desculpa para não permitirmos Deus agir através de nossas vidas. Porque há muitas pessoas como você, no mesmo nível social que você tem, com as mesmas dificuldades e as mesmas qualidades que você tem. Há muitas pessoas. Não permita que as suas limitações atrapalhem o agir de Deus através da sua vida. Seja um canal, seja um instrumento nas mãos do Senhor. Amém? Uma igreja saudável. Eu te digo, nós somos uma igreja saudável, graças a Deus. Amém?
Aproveite essa oportunidade de estar no meio de uma comunidade saudável. Aproveite essa oportunidade, porque nós não sabemos o dia de amanhã se nós ainda estaremos aqui. Para onde o Senhor vai nos levar? Não sabemos. Aproveite, desfrute, cresça. Diga: eis-me aqui, Senhor. Eu quero servir ao teu reino, eu quero servir ao Senhor. Amém? Se você quer servir ao Senhor, eu te convido a se colocar em pé para orarmos então, em nome de Jesus. Conforme você conhecer irmãos e irmãs aqui da comunidade, você vai perceber, você vai ouvir testemunhos de pessoas